Tua palavra assim nos ensina que agindo Deus, quem impedirá? Nós te agradecemos, Pai, porque podemos e cremos nesta palavra. Nada pode deter o teu poder. E este poder o Senhor tem nos dado, Senhor, nos fortalecendo diante de toda a nossa vida, dos nossos desafios, das nossas alegrias, das nossas lutas, e nós te louvamos e bendizemos por isso nesta manhã. Então receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, porque Tu és Deus poderoso, Deus em favor do Seu povo, e continue a nos fortalecer, Senhor. E que seja sempre, Senhor, o nosso canto, a nossa confissão cantada, a confissão do nosso coração a Ti, a quem rendemos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos, ainda em pé, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 31. Muito boas-vindas a todos que aqui estão nesta manhã. Um grande prazer recebê-los. Alguns estavam viajando de volta, alguns foram visitar os vikings de volta. Espero que nada tenha acontecido lá de problemas de paganismo. Gênesis 31, 13 diz assim: Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Oremos uma vez mais. Senhor, nós oramos não só por nós que aqui estamos, mas também por nossas crianças. E pedimos a Tua bênção sobre cada uma delas agora, na sua classe, cada professor e professora. Dada a Tua bênção, do Teu amor, e que eles tenham um tempo, Senhor, também de aprendizado, de vida e de crescimento. E agora, dê-nos a atenção devida, fale ao nosso coração, pois oramos e esperamos em Ti nessa manhã de ceia e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar. Quão difícil foi ser neto de Abraão, filho de Isaac, o preferido da mãe, enquanto seu pai preferia o seu irmão gêmeo. O seu nome representava o seu primeiro feito lá no nascimento. O seu irmão foi o primeiro a nascer, mas na sequência veio ele com a mão agarrada no calcanhar do primogênito. Por isso ele recebeu esse nome. O que está, o que foi, o que era agarrado no calcanhar. E esse nome, Yaakov, Jacó, é o nosso primeiro modelo nessa série de mensagens que nós vamos iniciar nesse mês de outubro, chamada A Formação de um Líder. Mas por que é relevante que todos pensem em liderança? Aqueles que lideram sabem da importância, mas e aqueles que não? Por que a importância de refletirmos nisso? E a resposta é porque cristianismo é o exercício da nossa influência. E pessoas influentes, mais cedo ou mais tarde, em algum momento da vida, eles lideram. Nós fomos transformados pelo Senhor, nós temos sido transformados pelo Senhor, nós imitamos ao Senhor Jesus, nós temos então algo para compartilhar, nós ganhamos gosto, ganhamos sabor, ganhamos força e exercemos uma missão, a missão de proclamar boas notícias onde elas não existem. De modo que aquele que não influencia o seu próximo, e este sendo uma pessoa de Cristo, ele ainda precisa entender esse lado. Ele precisa entender essa vocação que não é para alguns, esta vocação é para todas, porque as chances são muitas, as necessidades são imensas, o sofrimento pede uma resposta. E se recebemos aquilo que confiamos, aquilo que dizemos ser o caminho, a verdade e a vida, eu preciso então usar isso que eu recebi e tornar não só a minha vida no processo de melhora contínua, mas a vida do próximo que está diante de mim. Eu preciso então entender, eu preciso apreciar a minha jornada, você precisa entender e apreciar a sua jornada, o seu papel, a sua vida.
Então o objetivo dessa série é para que a gente olhe para alguns indivíduos em formação. E a minha profunda oração, meus irmãos, é que nós possamos encontrar paralelos, é que a gente possa encontrar força, é que a gente possa encontrar inspiração durante este mês. Dando início então, Jacó representa a continuidade do chamado que tiveram os seus ancestrais de crer, obedecer. Esse chamado de crer e obedecer, primeiro veio para o seu avô Abraão, depois para o seu pai Isaac. É lógico que ser neto de Abraão, como eu disse, era algo que pesava sobre os seus ombros, porque eles tinham histórias lindas, eles tinham passado por grandes provações, eles tinham errado como todo ser humano erra, eles tinham vencido a sua vida, o seu combate. E eles então foram chamados, este grupo de pessoas que inicia aquilo que nós chamamos de fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles foram chamados para crer. E quem crê tem que entender também que junto com a crença vem uma das demandas mais difíceis da vida, que é a espera. Esperar nunca foi fácil, seja lá pelo que você espera. Só para lembrar sobre essas esperas, Abraão esperou 25 anos para Deus cumprir uma promessa em sua vida. Seu filho Isaac esperou 20 anos para Deus cumprir a sua promessa em sua vida. Até que um belo dia o Senhor respondeu. Ele esperava por um filho, sua mulher também era estéril, e ele orava, mas foram 20 anos esperando por isso. Até que Rebeca teve, não um, mas 2. E lá dentro da barriga dessa mãe, a Bíblia nos diz que os meninos se empurravam. Você imagina que no mundo antigo, quando não tinha ultrassom, se você tivesse algo acontecendo na sua barriga, você não poderia saber o que era, como era e o que estava acontecendo. Só sentia então aquilo. Então essa mãe desesperada, a Bíblia nos diz que ela ora, e Deus olha para ela, responde ela dizendo o seguinte: olha, tem 2 nações no seu ventre. E aí, desde essas entranhas, essas 2 nações, elas já tomarão um rumo. Um deles será mais forte que o outro. Mas olha que interessante. O mais velho servirá o mais novo. Qual a contradição aqui? O mais novo, o mais velho no mundo antigo é o primogênito. Porém, o primogênito é aquele que é servido. É aquele que tem que ser o exemplo. Ele é o próximo na cadeia de sucessão. Mas Deus diz para ela: não vai ser assim no seu caso. O mais velho servirá o mais novo. Esaú era um caçador, ele, o mais velho, o primogênito. Ele vivia correndo nos campos, ele gostava da liberdade, ele gostava da vida outdoor, fora. Enquanto Jacó era mais introvertido, ele cuidava do rebanho. Para cuidar do rebanho você tem que gostar da solitude, do silêncio. Mas não dá para conversar muito com o rebanho. O caçador Esaú era o predileto do pai. A Bíblia diz por que ele era o predileto do pai? Porque ele caçava e trazia comida para o seu pai comer. Então o seu pai gostava mais dele, porque tinha um favor diretamente relacionado a ele. E a mamãe, Rebeca, preferia o segundo, preferia Jacó. E a Bíblia diz que ele, além de pastor dos rebanhos, da solitude, do silêncio, do campo, ele vivia nas tendas. O que significa isso? Significa que ele era alguém caseiro nos termos de hoje. Mães costumam dizer: esse meu filho é um filho muito caseiro, ele gosta de ficar em casa, enquanto o outro só pensa em ficar na rua brincando. A preferência então dos pais obviamente contribuiu para um desconforto entre esses irmãos, mas a vida prosseguia até que um certo dia Esaú retorna do campo. Ele vivia fora, correndo, gostando da natureza, e quando ele chega na sua tenda, o seu irmão está lá com um ensopado maravilhoso. Esaú olha para o irmão e diz: dá um pouco dessa comida que eu estou com fome. E o seu irmão começa a demonstrar um pouco do seu caráter. Ele diz assim: olha, eu só te darei um prato dessa comida gostosa e cheirosa que eu estou fazendo, se você comprar esse prato de comida, dando para mim o seu direito de primogenitura. Gente, que proposta é essa? Era como se você pedisse: tudo bem, eu te dou um prato de comida, desde que você me dê toda a sua herança principal. Ser primogênito não é só uma linha sucessória.
É o que ganhava mais dinheiro, é o que tinha mais direito na herança, era o que tinha o favor maior, e ele pede assim, com naturalidade, em troca desse prato de comida você deve tudo que você tem. O seu irmão parece ser meio incontrolável, meio sanguíneo, ele diz, olha, eu quero comer agora, eu dou o que você quiser, já que não tem termo, não tem assinatura, não tem contrato, eu te dou, você a partir de agora ganha o direito à primogenitura, dê-me esse prato de comida. E aí começa essas personalidades ficarem bem claras. Então é a predileção dos pais, agora é uma venda de algo que não deveria ser vendido, mas eles continuam andando juntos, mas juntos separados, porque desde o ventre já havia esse conflito interno. Fora começa a haver agora a diferença de um caráter e personalidade, um que gosta disso, o outro que gosta daquilo. E a pergunta é, estaria Deus formando então a individualidade de Jacó a partir dessas diferenças que ele começa a demonstrar e que ele começa a perceber? Porque quando eu e você temos qualquer atitude, seja ela boa ou má, você começa a perceber quem você é. São as atitudes que nós tomamos no silêncio, não aquelas obrigadas, que nos fazem entender quem somos. Eu lembro que na Inglaterra tinha um momento muito interessante na vida de todo mundo que tirava a sua carteira para dirigir o seu carro, e ele deveria entrar no computador e ir lá escrever, mostrar o número da licença dele, e assim ele comprava o seu seguro. Seguro para dirigir o carro. Sem esse bendito seguro, você está proibido de dirigir o seu carro. Não tem nenhum policial vendo, não tem nenhum esquema de segurança. Simplesmente entra lá e aperta os botõezinhos, e aquilo lá te dá o direito, você ganha o papel e sai para a rua. Só que qual que era o problema? O problema é que ele faz uma seguinte pergunta lá: quanto tempo você dirige com a sua licença? Você já tem mais de 5 anos, você tem mais de 10 anos, você tem mais de 15 anos, ou você acabou de tirar? Qual a diferença? Se você aperta então mais de 5 anos, você já é uma pessoa já com uma experiência, o seu seguro cai. Se você põe mais de 10, cai mais ainda. E aí você tinha que fazer o que? Quando você tirava a sua licença, ir lá e colocar, olha, eu acabei de tirar. Não havia controle. Se eu colocasse 10, mesmo tendo tirado ontem. O que você imaginava que a maioria das pessoas falavam? Deixa de ser burro, meu, coloca mais de 10 e paga menos. Era uma demonstração de caráter coletivo. Todo mundo então imaginava que isso era legal, que o trouxa era aquele que colocava que tinha acabado de tirar, porque ele ia pagar às vezes 4 vezes mais o valor. Então no momento quando eu estou sozinho e tenho que demonstrar o que sou, e sendo e faço alguma coisa, é quem eu demonstro e grito para mim mesmo quem eu sou. Porque nem sempre o meu grito de quem eu sou é público. Geralmente no público eu grito um grito que a sociedade queira ouvir. Mas quando eu grito o que sou sem ninguém estar vendo, aquilo informa para mim quem eu realmente sou, qual é a minha constituição. Então esse Jacó aqui está demonstrando que lá naquilo que ele é complicado, ele consegue colocar coisas que não têm preço com coisas que têm preço. Comida tem preço, primogenitura não tem preço, e ele consegue fazer jogo disso, venda daquilo que jamais deveria ser vendido como um prato de comida para alguém com fome. Essas diferenças vão crescendo, mas ele vai entendendo o que ele é. E essas diferenças acompanham todos nós. Nós somos diferentes. Se você teve muitos irmãos, você sabe que você é diferente deles. Mas as experiências que nós vivemos, elas vão então nos alicerçando, vão nos formando, vão nos formatando. Jacó demonstra então que tem um caráter quebrado. O tempo passa mais um pouco e vem um outro episódio. Seu pai então chama os seus filhos, e o seu filho, principalmente o primogênito, e diz para ele: olha, eu estou com fome, porque você não vai fazer aquilo que eu gosto, que é caçar e trazer a comida para mim? Só que vai ser diferente, meu filho, quando você trouxer a comida para mim, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar como? Vou te dizer que Deus te abençoe? Não, eu vou te abençoar como o primogênito que você é. O seu filho então sai pelo campo, correndo, feliz. Hoje papai vai me abençoar, mas lá está a mamãe ouvindo atrás da porta. É a mamãe que ouve atrás da porta, fala: não vai abençoar o filho que não é meu favorito não. E ela então vai à frente, prepara uma comida rápida, chega para o teu filho e faz uma proposta interessante. Parece que Jacó tinha para quem puxar. Filhinho, você lá e leva comida para o papai. Seu pai era cego, olha que tragédia.
Você ser enganado pelo próprio filho e pela própria esposa porque você perdeu a visão. Que momento de terminar a vida, que forma de terminar a vida. E ela faz a comida e ele fala: mãe, você não acha que não vai dar certo esse negócio? Primeiro que eu não sou como meu irmão, não tenho as características dele, não sou peludo como ele, é o que a Bíblia diz, um era bem peludo, então o outro não devia ser. Não, a gente dá um jeito, coloca a roupa dele em você, coloca o perfume, flores do campo em você, e você vai, o papaizinho, olha, não, eu assumo o problema, eu assumo. E o filhinho sem caráter, sem personalidade, firmada no certo e no errado, mas firmado no como eu posso adquirir algo, uma vantagem. Eu acho que ele era brasileiro, gente. No fundo eu acho que ele era brasileiro, ele não era lá da sua terra. E ele então aparece com a comida perto do papai, engana o papai, mente, o papai fica com dúvida: é você mesmo, sou eu mesmo. E ele então mente, trai, e essa mentira, essa traição é descoberta. A consequência disso é que o seu irmão então o jura de morte. E agora você tem um problema então daquilo que você é, porque você externalizou aquilo que você é. Não adianta dizer que a culpa era da mãe, que se minha mãe me mandasse me matar, ou eu pular, ou eu fazer coisa, não é algo que eu devo fazer. Eu falo para ela: não. É claro que tem muitos desdobramentos aqui de influências, mas não é assim que a gente vive. Porque alguém falou. Eu sei que assim acontece, mas não deve ser assim. Eu transfiro a minha culpa para o outro que mandou. Eu sei que é assim desde o Éden. Foi a mulher que tu me destes. Eu tenho que transferir, jogar para fora, para alguém. Mas não deve ser assim na nossa vida. E ele então nesse processo tem que fugir. E fugindo ele tem que sair da sua terra. E aí ele ganha o grande momento de crescer, o grande momento de ser transformado. E nesse momento Deus parece agora inverter o jogo. Agora é você que vai ouvir propostas indecentes. E vamos ver como você reage. Antes era você que fazia, agora é para você receber e viver. E começam as propostas. Ele gosta de uma mulher, se apaixona por ela, seu nome era Raquel, mas ele deveria trabalhar para comprar essa mulher. O que significa que ele fugiu de casa sem dinheiro. E o preço por isso foi você trabalhar há 7 anos por essa mulher. Ele fala: tá bom, eu sou apaixonado, eu trabalho. Trabalha, quando chega, depois no fim dos 7 anos, ele chega para o seu sogro: sogro, já trabalhei. Ele fala: beleza, vamos fazer a festa, o casamento está acontecendo. Quando chega na noite de núpcias, o seu sogro pega a filha mais nova, coloca na cama com ele. A mais velha, perdão. Coloca com ele e ele então tem a sua relação com a mulher que não era a mulher pelo qual ele trabalhou. Ele começa a sentir como é ruim ser enganado. Ele começa a sentir como é ruim ser passado para trás. Ninguém gosta de ser passado para trás. E o desespero que isso gera nele é o desespero daquilo que encarna na nossa pele. É só quando eu sinto o sofrimento na minha pele é que dói de uma forma singular. É por isso que dispensável, gente, pode ser o consolo de quem não viveu aquilo que eu estou vivendo. Porque ela não viveu, ela não sente, ela não sentiu. Então, eu posso tentar dar um consolo, mas quando eu experimentei na minha vida, aí sim é encorajador para quem ouve. Porque você ouve a partir do princípio de que ele viveu também algo similar. Deus estava então marcando o futuro líder. Deus estava fazendo ele viver na pele dele aquilo que ele tinha feito outros viverem. Ele estava ensinando que a dor que dói, dói, e ela ensina. A dor que incomoda, incomoda, mas ela transforma. É uma dor que traz angústia, mas que vira esperança. É uma dor que vira fé, é uma dor que forma de dentro para fora um influenciador, um líder, porque viveu. Isso é tão verdade que de Jacó para Jesus o discurso continua o mesmo. Jesus, nas suas bem-aventuranças, disse que de dores, ele fala sobre a dor de ser caluniado, a dor de ser injustiçado, a dor de ser perseguido, a dor que leva ao choro. E quando todo mundo devia estar esperando agora, ele vai dizer que acabou a dor, ele vai falar assim: não, felizes são vocês quando estiverem todas essas dores. Mais que isso, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês. Preste atenção, não na terra, nos céus.
Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Portanto, depois da dor, disse Jesus, vocês são então sal da terra e vocês são então luz do mundo. Sem essa dor não há transformação. Jacó foi formado no sofrimento. O sofrimento produz um influenciador, e o influenciador, mais cedo ou mais tarde, lidera. Mas não para por aí, ele foi também explorado financeiramente. Lembra-se, o primeiro lapso dele foi o quê? Vender prato de comida por um dinheiro impagável. E agora o que ele percebe é que ele tem que trabalhar mais 7 anos pela mulher que ele não pediu para ficar com ela. O resumo da sua exploração financeira é mais ou menos assim. Ele passa 7 anos trabalhando por uma mulher, 7 anos trabalhando por outra, e depois ele tem mais 6 anos trabalhando para o seu sogro. O total disso são 20 anos. E ele disse que nesses 20 anos o seu sogro mudou, é lógico que para baixo, não para cima, o seu salário por 10 vezes. Dá para imaginar um negócio desse? Quantas vezes você já pediu oração por injustiças no trabalho? Está acontecendo isso lá no trabalho, eu quero a mão de Deus, né? 10 vezes. Essa exploração foi um cenário para ele ver o poder de Deus diante das injustiças humanas, porque Deus o prosperou mesmo com a exploração. A exploração acontecia de um lado e Deus o abençoava de outro. Aí chega ainda nessa estação de 20 anos de luta, de trabalho, de exploração, de ficha caindo, de entrando nos poros dele a vida, ele teve ainda 11 filhos e uma filha nesse tempo de sua vida. Aquele que saiu de casa sem nada, aquele que estava fugindo da raiva do seu irmão, aquele que agora deixa a casa do seu sogro com grande riqueza depois de 20 anos, ele partiu com a sua família rumo à terra da promessa. Como nós lemos, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto, saia agora dessa terra, volte para a sua terra natal. E quando talvez a gente olhando a história acha que agora ele terminou, agora ele volta para casa, ele vai para a aposentadoria, a resposta é não, outras dores estavam esperando por ele. Era como se Deus dissesse, você já teve dores suficiente nessa estação, mas volte, porque eu tenho mais coisas para transformar em você. O primeiro entendimento que nós precisamos adquirir nesse início da série é o seguinte, se você estiver anotando, é isso que você deve anotar. Deus nos visita em nossas falhas e em nossas debilidades a fim de nos consertar. Dói, é desconfortável, mas transforma. Transforma pessoas que saem da coletividade, pois elas percebem algo a mais, elas não querem ficar no coletivo majoritário, ela quer dar o que ela recebeu, ela quer informar sobre aquilo que ela foi informada. Nós precisamos então internalizar que somente aquilo que vivemos é o que nos confere autoridade para compartilhar com eficácia. É quando a gente sai da teoria para a prática. É quando Paulo diz, eu tenho as marcas de Cristo, não o teórico de Cristo. Se Jacó pudesse escolher, se eu pudesse escolher, se você pudesse escolher, é claro que a gente falaria, Deus não tem outra forma de ensinar. Uma forma indolor, seria tão mais gostoso, Senhor. Se pudéssemos, nós fugiríamos de todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, a gente fugiria de tudo aquilo que a gente tem dentro, que na hora H se manifesta, seja dirija 10 anos, mas é um dia, ou em vez de te dar um prato de comida, eu sempre digo, não dá para você pagar por isso. Agora o que acontece é que se não houvesse isso, isso resultaria em nós seres incompletos. Nós ainda somos incompletos, nós continuamos
iniciamos a caminhada, mas o caminho dessa plenitude, dessa formação é vencer todos os vales, vencer todos os desafios, mesmo externalizando a pobreza que nós somos e pedir: Senhor, nos ajude. Nós não queremos ficar da mesma forma, porque se ficarmos da mesma forma, seremos indivíduos incompletos, e indivíduos incompletos são incompletos influenciadores. Eles nunca transcendem para lugar nenhum. E nessa manhã de ceia eu te encorajo para olhar para o seu erro, como eu quero olhar para os meus erros, pedindo: Espírito de Deus, me ajude a perceber o que o Senhor tem feito na minha história, na minha formação. Me faz ver, Senhor, aquilo que é só eu e que só eu sei, aquilo que só eu penso e que eu externalizo, ora sim, ora não, mais ora não do que ora sim, porque não é legal. Deixa eu lidar com esse material e falar: Senhor, me transforma, me transforma. Perceba o amor dele, falando: Senhor, deixa eu entender o seu amor, deixa eu entender os seus planos. Deixa eu entender que nessa dor que eu vivo existe possibilidade de transformar dor em força. Para você, primeiramente, e depois para o outro que sofre o mesmo drama. E eu tenho a impressão que eles não vão ficar mais fáceis, que eles não vão parar. Às vezes até eu vou achar que parece injustiça de Deus para com os seus filhos. Às vezes eu me sinto assim: será que isso não é uma injustiça? Por que o Senhor está fazendo isso? E lá no fundo do coração, de alguma forma, parece que vem uma voz dizendo: deixa eu te formar, deixa eu te transformar, você pode ser um ser humano melhor. Mas sem dor ninguém fica melhor, gente. Sem dor nós nos tornamos orgulhosos, sem dor nós nos tornamos seres que acham ser extremamente capazes e sabedores de tudo, não sabendo nada. Eu estava agora ali sentado com meu filhinho, e eu comecei a orar, eu estava chorando, e ele começou a chorar, porque me viu chorar. Eu falei: poxa, Senhor, eu não posso chorar então aqui perto dele, porque senão ele vai ficar triste. Eu só abracei ele e disse: Senhor, olha pra gente, olha pra mim, olha pra ele. E na mesma hora eu pensei: quando eu teria essa oportunidade na minha vida de lidar com alguém que não consegue conversar comigo, e portanto eu não consigo conversar muito com ele, mas que um gesto, quando um choro entra em ação, ele olha e fala: alguma coisa está de errado, e essa comunicação acontece e cala todo o coração, e que me faz correr para o braço do meu Pai Celestial e dizer: continue me formando, continue me formando, mesmo quando estiver chorando, Senhor. Deixe Ele te formar. Permita o Senhor te formatar, mesmo doendo. Quando doer, dá uma de forte, a gente não precisa disso, chore. Mas fique firme, porque o que Jacó nos ensina é que nós voltaremos com as mãos cheias de provisão de Deus, de suficiência que vem da mão de Deus, e cheio de histórias para contar. E se há algo lindo na vida é quando nós temos histórias para contar, histórias nossas, do que Deus fez em nós, não no outro. Histórias que aconteceram nos meus olhos, debaixo da minha vista, que eu acumulei, que eu sofri, que eu venci. E assim, nós teremos mais chances de influenciar esse mundo para melhor. E quem influencia, transforma, porque foi transformado. Lidera, porque foi liderado por uma força maior chamada Espírito de Deus. Deus, nós não queremos crescer
nas nossas falhas, nós queremos crescer em virtudes. Às vezes, Senhor, dói bastante ser transformado. Mas nós queremos te pedir, Senhor, transforma-nos para seres melhores. Transforma-nos para influenciarmos melhor. Transforma-nos para apontar caminhos. Sim, Senhor, as chances são grandes, imensas, as tragédias são muitas. Mas eu te peço, Senhor, ajuda-nos a entender que estamos em formação. E podemos, dessa formação, desenvolver um repertório de habilidades de amor. E aí nós cumpriremos o seu grande mandamento, que é amar, amar. Amar o Senhor da história, amar o próximo que me cerca, amar a todos. Nesse mês de outubro, Senhor, faz algo novo, mexendo nas nossas entranhas, mexendo nas nossas dores. Mas que não seja só um encontro com o que dói, mas que seja um encontro com passar pelo processo e permanecer em pé, pela força do Senhor, como cantamos, porque nada pode deter a tua mão poderosa. Então fortalece nesta manhã o caído, o fraco, e dá-nos esta visão, encorajamento, discernimento, para aprendermos, mesmo enquanto dói, e que sejamos transformados em influenciadores, em líderes, em nome de Jesus, nosso Senhor, que amamos e que aplaudimos. Amém e amém.